Olá, tarólogas de Ribeiro. Gente, hoje eu trouxe aqui, eu vou falar um pouquinho sobre as cartas número 6, tanto aqui, ó, dos arcanos menores, que nós temos o 6 de ouro, 6 de paus, 6 de copas e o 6 de espadas, e dos arcanos maiores nós temos a carta número 6, que é a carta dos enamorados. E por que que eu estou falando do número 6? Porque estamos no sexto mês do ano, né? A metade do ano chegou. Então, eu quero fazer essa relação com o número 6 de junho, com as cartas do tarô e a numerologia. Na numerologia, gente, o número 6 ele tem muito a ver com família, sabe? Com relacionamentos, com família, com ajudar o outro, com harmonia, com organização, com saber receber, saber aproveitar a vida, saber amar, saber perdoar. Todas as, porque a carta número 6 é uma carta de aprendizado, né? Nós já estamos no meio do caminho. Então, assim como os números iniciais, né, o número um, 2, 3, eles falam de início, início de um projeto, início de um relacionamento, início de um trabalho, uma situação que vocês estejam vivendo, é uma coisa que está iniciando. E quais são os sentimentos que nós temos quando nós estamos no início, né? Tem aquela empolgação do início, mas também tem aquela ansiedade, aquele medo pela incerteza, né? A gente às vezes ainda não planejou muito bem ou não sabe, né, se as coisas vão dar certo. Então tem todos esses sentimentos. Quando a gente chega aqui no meio, esses sentimentos já deveriam ter passado. A gente já deveria estar colhendo os frutos, sabe? Já estamos no meio do caminho. Então essa situação que você está vivenciando, chegando agora, né, no meio do ano ou saindo essas cartas, é uma situação que você já deveria estar colhendo os frutos ou já poderia, porque é uma carta que fala também de aprendizado. Então você já deveria, assim, conseguir analisar essa situação e tomar uma decisão. Será que eu tenho que continuar? Será esse caminho que eu tenho que continuar? Será que eu tenho que voltar para trás? Será que eu tenho que tomar outro caminho? Será que eu tenho que mudar tudo? Será que eu tenho que desistir? Sabe? É uma tomada de decisão. Precisa escolher. E é justamente o que diz essa carta dos enamorados. É uma carta que fala de escolhas. É uma carta que fala de família, né? Então, assim, é uma carta que fala de amor, de família, um relacionamento sério, uma pessoa que quer um relacionamento sério, mas é uma pessoa que precisa tomar uma decisão. E é uma decisão entre a razão e a emoção. Então, a gente precisa achar o meio termo, o equilíbrio entre a razão e a emoção. Tá? Então, é isso que diz a carta aqui dos enamorados. Agora, vindo aqui para os arcanos menores, vou começar aqui então com os 6 de ouros. O 6 de ouros, ele fala da parte prática, da parte física mesmo. Então, assim, ou do dinheiro, do trabalho, como é que está o trabalho, de relacionamentos, fala como é que está mesmo a relação dentro de casa, ou a relação do casal, sabe? É tudo aquilo que a gente pode tocar. Então, é uma carta positiva que diz que as coisas já deveriam estar bem, né? As coisas já deveriam estar encaminhadas. A parte de dinheiro, inclusive, é uma carta que fala que você já deveria estar ganhando, né? Recebendo os lucros do seu trabalho e assim até uma condição que você deveria estar bem, financeiramente bem, ao ponto até de ajudar. Então, essa seria a parte positiva da carta. É você estando bem, tendo dinheiro, né? Na condição até de ajudar os outros. E aí essa ajuda, ela tem que vir de dentro, né? Ela tem que ser uma ajuda assim verdadeira. Não aquela ajuda, sabe, que você dá com uma mão e tira com a outra, ou aquela ajuda querendo dominar o outro, né? Então, não é nesse sentido, é uma ajuda realmente verdadeira de coração. Agora, a parte negativa é você precisando de ajuda. Mas até quando a gente precisa de ajuda, a gente também tem que saber aceitar essa ajuda com o coração, né? Sem ser orgulhoso, porque tem horas que se a gente precisa, poxa, que bom que veio alguém para nos ajudar, né? Então, não ter orgulho, saber aceitar essa ajuda, mas também saber aceitar até o momento que você realmente precisa, não ficar dependente, né? A gente não pode criar uma relação de dependência, tá? Então, essa carta aqui é bem isso que fala, sobre estar bem na condição ou de ajudar, ou então uma situação complicada que a gente precisa de ajuda.
tá bom? Agora, o 6 de paus, ele já fala assim, da gente colher o louro, sabe? Colher os frutos, e é a gente estar bem, a gente se sentir bem, realizado. O paus, ele fala, é a espiritualidade, então a gente tem a proteção espiritual, né? E a gente está se sentindo bem, a gente está realmente sentindo que está no caminho certo. Então, é esse caminho mesmo que a gente deve seguir, sabe? É uma carta também totalmente positiva que a gente tem que seguir. O negativo aqui é a gente assim, ó, sabe quando você não, as coisas não estão bem, sabe? Mas você fica insistindo, insistindo, insistindo. É aquele famoso dar murro em ponta de faca, né? Então, a gente também tem que saber enxergar a situação e e saber perceber se não é esse caminho, né? Se a gente então deveria mudar de caminho, tá? Mas é uma coisa assim da gente sentir muito isso de dentro. Se você está feliz, entendeu? Se você está feliz, realizado, é bem essa carta. Você está se sentindo assim, poxa, estou no caminho certo, tá bom? Agora, o 6 de copas, gente, ele já fala assim, é de emoção, né? Copas tem a ver com os nossos sentimentos. E aqui é uma carta que fala um pouco de nostalgia, sabe? Quando a gente está assim, com saudade de um tempo bom que a gente viveu, saudade de um passado. Sabe, tem gente que fala, né? Ai, aquele tempo que era bom, ai, naquele tempo que eu era feliz, né? Então, assim, esse saudosismo, gente, a gente tem que tomar muito cuidado para ele também não se tornar negativo, né? Uma coisa é, às vezes, a gente ter mesmo saudade do momento que passou, uma coisa boa, mas uma lembrança boa, que bom. Mas não ficar naquela coisa assim, porque às vezes a gente fica assim se vitimizando, sabe? Ai, aquele passado era bom, ai, eu queria viver aquilo, como se hoje já não é tão bom e que você não pode mudar, né? Porque assim, ué, se hoje não está bom, a gente muda, a gente é, não adianta ficar só no saudosismo. Então, aqui também a gente fala muito de ilusão, cuidado com as ilusões, cuidado, sabe, com aquela coisa de príncipe encantado, de querer a perfeição, de que tudo tem que ser perfeito, né, gente? A gente tudo tem que aprender a colocar na balança. Então, às vezes, um trabalho não é totalmente, ou sei lá, de repente você pode não ganhar tão bem quanto acha que merecia, mas você tem uma relação boa de trabalho com seu chefe, ou você faz aquilo que você gosta, né? Então a gente tem que aprender a medir aí as coisas. Ou às vezes não, você pode, eu realmente preciso sair daqui, eu preciso mudar, então você não está bom, não está feliz, então tomar uma atitude e não ficar só naquele, sabe, tem gente que só reclama, reclama, reclama e nunca faz nada, né? Então, cuidado com essas fantasias de querer só o perfeito, né? Então, e não tomar, não enxergar, sabe, gente? Enxergar a realidade como ela é. E se não tá bem, a gente precisa tomar uma atitude, tá? Não adianta só ficar sonhando aqui com essa carta, tá bom? E a carta do 6 de espadas, aqui sim, a gente já fala da pessoa realmente achando que não está no caminho certo e que ela precisa de uma mudança, sabe? Ela precisa tomar um outro rumo. Essa situação não está boa. Então, se o relacionamento não está bom, então ou a gente muda completamente isso, porque a gente precisa ser feliz. Então, ou a gente muda isso, ou a gente termina esse relacionamento. Ah, o trabalho aqui não está bom, então eu vou procurar uma outra coisa, né? Então, ou eu estou insistindo numa situação que eu estou vendo que ela não está boa. Então, gente, chegou o momento de mudar também de direção, né? E às vezes essa mudança, ela não precisa ser tão assim, tão, tão prática. Às vezes basta a gente mudar o nosso modo de encarar as coisas, né? Quando a gente não pode mudar uma situação ou uma pessoa, então a gente muda a forma de olhar o outro, por quê? Porque às vezes a gente coloca muita expectativa no outro, ou no trabalho, ou numa outra pessoa, ou no relacionamento, acha que tudo tem que ser perfeito, fica olhando a grama do vizinho, sabe? Ai, a grama do vizinho sempre é mais verde, né? Ou então fica que nem a outra carta, sonhando, ai, eu era bom aquela época era bom, aquele trabalho era bom, aquela pessoa era bom, né? Então fica
só se lastimando, só reclamando, se vitimizando e não faz nada para mudar, né? Então, às vezes a gente precisa. Eu lembro, gente, muito de uma cliente uma vez que ela só reclamava do marido, mas ela não queria se separar, sabe? Ela já estava, ela falou, já estou numa idade, não quero me separar, ele também está doente, não quero me separar. Mas, poxa, né? Ele não é legal. Aí eu falei, mas quais as qualidades? Será que ele não tem nada de bom, né, gente? Porque a pessoa, nem todo mundo é tudo de mal, nem tudo de bom. Tem algumas qualidades. Quais são as qualidades? Afinal, você casou com ele, está com ele há tantos anos. Aí ela me falou lá umas 3, 4 qualidades dele. Eu falei, então, se apegue nessas qualidades, né? Você fica se apegando mais nos defeitos e você não olha, não valoriza essas qualidades. Passando um tempo, ela falou, olha, depois que você me falou aquilo, realmente eu comecei a olhar as qualidades dele, a valorizar isso, e o nosso relacionamento mudou. Então, por que que mudou? Às vezes, pode até nem ter mudado tanto. Às vezes foi a expectativa dela que mudou. A forma dela, sabe, o que ela esperava do marido já não tinha tanta expectativa. Então, ela começou a olhar que aquelas coisas boas que ele fazia já eram suficientes. Ou então pode ser até que ela parou de reclamar, né? Ela parou de criticar. E aí o homem também passou a se sentir mais valorizado, menos ofendido e passou a fazer mais coisas boas para ela, né? Então a relação realmente foi melhorando. Então, assim, ela falou que o simples fato dela ter olhado, passado a valorizá-lo, as coisas foram melhorando. Então é isso. Então essas mudanças, elas tanto podem ser drásticas mesmo, né? Uma mudança, ou pode ser uma mudança só de pensamento, uma forma de você olhar as coisas, que as coisas também passam a, a transformar. Essa transformação, gente, ela sempre tem que ser de dentro para fora, né? Tem até uma frase que diz assim, o ego diz, quando tudo estiver bem, eu encontrarei a paz. E a alma diz, quando eu encontrar a paz, tudo vai ficar bem, né? Então as mudanças têm que ser internas, porque às vezes se a gente vai do mesmo jeito, pode mudar de trabalho, pode mudar de relacionamento, pode mudar de cidade, pode mudar o que for. Se a gente não fizer uma mudança interna, as coisas daqui a um tempo tá tudo igual, né? Aí vira a roda da fortuna, vira tudo igual, entendeu? Então a mudança precisa sempre começar daqui, ó, de dentro para fora, tá bom? E aí, pessoal, vocês gostaram dessa explicação? Fez algum sentido para você? Qual carta aqui chamou mais a sua atenção? Porque aqui é uma leitura que a gente tem que usar a nossa intuição e perceber qual dessas cartas serviu para você, sabe? Ou se assim, a sua intuição, o que eu falei que você falou, nossa, isso parece que é para mim, tá? Escreve aí nos comentários se teve alguma carta que fez mais sentido para você, tá bom? E eu desejo a todos que tenham assim um mês de junho maravilhoso. O que nós precisamos? Ter fé, ser otimista, né? Ser perseverante, seguir a nossa intuição, o nosso coração, saber fazer escolhas e mudanças necessárias, tá bom? Então, que vocês tenham aí um mês de junho maravilhoso, tá bom? Sigam-me nas redes sociais, siga Nos Caminhos do Tarô. Eu sou a taróloga Gemi Ribeiro. E se você quiser fazer uma leitura de tarô comigo, me chama no privado que eu terei o maior prazer em lhe atender. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Namastê.